Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos, uma boa noite, tudo bom com vocês? Estamos aqui para gravar mais uma devocional. Estou gravando um pouquinho mais tarde hoje, depois de um culto maravilhoso que nós chegamos ali, culto de oração. Mas o meu compromisso com você é esse, de todos os dias trazer reflexões da palavra de Deus para edificar a sua fé, trazer confronto espiritual, edificar o teu coração e despertar você para todos os dias você buscar comunhão com Deus através da oração e através da meditação das Escrituras. Começamos uma nova jornada num novo livro da Escritura, nesta ocasião no livro de Deuteronômio. Ontem nós vimos que esse livro de Deuteronômio é uma repetição da lei para as novas gerações que nasceram ali no deserto. E hoje nós vamos continuar aqui nesse livro de Deuteronômio e nós vamos aprender hoje, meus irmãos, que muitas vezes nós temos dado ouvido a palavras de pessoas que não confiam nas promessas de Deus, pessoas que através de palavras têm contaminado o povo de Deus, trazendo incredulidade, fazendo com que muitas vezes nós duvidemos das promessas de Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. São os pessimistas, aqueles que olham para as circunstâncias e deixam de olhar para Deus, olham para os problemas e deixam de olhar para o grande Deus. Então hoje é a nossa devocional de número 58, hoje é segunda-feira, hoje é 27 de fevereiro de 2023. O nosso texto base hoje é Deuteronômio, capítulo 1, dos versículos 26 ao 46. Depois você vai fazer essa leitura, você vai pensar, vai meditar e vai orar em cima dessa palavra, vai orar essa palavra e compreender que essa incredulidade, pessoas pessimistas, pessoas que estão no nosso meio e que não acreditam, não confiam nas promessas de Deus, é algo muito antigo, não é algo só dos nossos dias. Então vamos lá. Há um ditado muito famoso que diz: quem avisa, amigo é. Você já deve ter ouvido falar nesse ditado. Então, nesse pensamento, é que o grande amigo, o Senhor Deus e o seu servo Moisés foram para o povo de Israel. Deus e Moisés. Deus levantou Moisés para liderar aquele povo e Deus liberta o povo de Israel com grande poder, com maravilhas ali do Egito. Cada praga daquela era uma humilhação a um panteão de deuses do Egito. Nós conhecemos a história. Deus então capacita Moisés, e Moisés, no poder e na autoridade de Deus, ele conduz o povo nessa obra, nesse projeto de libertação. Depois de 400 anos, o povo escravo, depois de 430 anos, o povo escravo ali no Egito. Então o povo vai para o deserto. Deus está provando o seu povo. Havia um caminho mais rápido para eles chegarem na terra prometida. Porém, Deus vai provar o seu povo. Deus vai provar a motivação do coração do seu povo lá no deserto. O deserto que é a escola do Senhor. O povo vai revelar o que está no coração. Eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. E isso vai ser provado através das murmurações, das reclamações, que constantemente esse povo que viu as grandes maravilhas do Senhor, esse povo que viu Deus pelejar por eles ali no Egito, esse povo que viu Deus cuidando deles de uma maneira muito especial, lá no Egito, quando saíram do Egito, no deserto, a provisão de Deus no alimento, no comer, no beber, nas suas roupas, não ficaram doentes. Deus cuidou do seu povo, Deus guiou o seu povo através da nuvem, através da coluna de fogo. Era a presença do Deus Todo-Poderoso com eles ali no deserto. Mas mesmo assim era um povo obstinado, era um povo rebelde, era um povo incrédulo, era um povo que sentia saudade do Egito, queria voltar para o Egito, queria comer as comidas do Egito, mesmo debaixo de chibata, mesmo debaixo de açoite, mesmo debaixo de opressão.
Facilmente eles se esqueciam do Senhor e dos seus grandes feitos. O coração deles era obstinado, eles eram levados pela reclamação, pela murmuração. E Moisés sempre avisava o povo: olha, vocês precisam se voltar para Deus. Vocês precisam entender que Deus fez uma promessa a vocês. Uma aliança com os pais, com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E Deus é fiel para cumprir a sua aliança. Mas nós, a descendência de Abraão, de Isaque e Jacó, nós precisamos guardar e obedecer às leis do Senhor, porque senão nós seremos disciplinados pela justa ira de Deus. E aqui nesse texto, Moisés então reúne 12 pessoas e envia para espiar, para trazer um relatório da terra prometida, daquela terra que Deus disse: vocês vão entrar e vocês vão possuir, porque eu entreguei a vocês, é minha, toda a terra é minha, mas lá está habitada pelos cananeus, pelos povos inimigos. Vocês vão derrotá-los, eu estarei com vocês, a minha promessa está de pé. E aí, esses 12 espias foram, e eles viram a terra, eles trouxeram até frutos dessa terra. Só para você ter uma noção, um cacho de uva, 2 homens precisaram trazer. Essa terra era próspera, essa terra manava leite e mel. É uma expressão para representar que aquela terra era próspera, era abençoada. E foi essa terra que Deus disse para o seu povo: eu entreguei ela a vocês, vocês vão conquistar essa terra. Não seria fácil, tinha inimigos, esses inimigos deveriam ser expulsos, eles deveriam pelejar, mas Deus seria com eles. A promessa de Deus é que Deus iria lutar com eles, que Deus iria guerrear com eles, e Deus ia envergonhar e expulsar os inimigos. E aí, quando eles vêm com esse relatório para trazer para Moisés e para o povo, diz a Escritura que eles disseram, eles confirmaram que a terra era boa, eles confirmaram que aquele lugar era uma terra próspera. Porém, mas eles colocaram uma vírgula, mas lá habitam os gigantes, lá o povo, os muros, eles estão cercados de muros que vão até quase os céus, lá tem os gigantes, é impossível nós ganharmos essa batalha. 10 desses 12 começaram a contaminar o povo com palavras negativas, deixaram de olhar para o grande Deus. Ora, esse Deus que derrotou os egípcios, esse Deus que fez o mar se tornar em sangue, as pragas, esse Deus que fez o mar vermelho se abrir, esse Deus que estava presente com eles, esse Deus é grande, esse Deus é todo poderoso. Ora, nada seria para Deus derrotar aqueles gigantes que estavam na terra prometida, mas eles se esqueceram da grandeza, da soberania, da onipotência de Deus, e olharam para os gigantes, olharam para as circunstâncias, olharam para os problemas e esqueceram de olhar para a fidelidade, para a grandeza, para o caráter de Deus. E aí eles contaminaram o povo com palavras de derrota, com palavras negativas. Aí o povo desanimou, aí o povo quis voltar para o Egito, e o povo então se deixou levar pelas palavras dos incrédulos, dos murmuradores. Apenas 2 permaneceu firme nas promessas de Deus. Apenas 2 disseram: vocês se esqueceram do que Deus fez por nós. Nosso Deus nos dará a vitória. Josué e Calebe foram os únicos que trouxeram o povo, trouxeram a memória do povo, a grandeza, a soberania do Deus que eles adoravam, o único Deus, o soberano Deus. Mas a maioria foram contaminados por aqueles 10 espias. Então, no texto base, Moisés está lembrando como o povo preferiu ouvir o relatório negativo dos 12 espiões que haviam sido enviados para examinar a terra prometida. E que como se recusaram a seguir em frente e tomar posse da herança do Senhor, murmurando contra ele. Começaram a murmurar contra Deus, começaram a reclamar, começaram a duvidar da fidelidade de Deus, dizendo: Deus nos trouxe aqui para o deserto para nos matar aqui. Lá no Egito estava melhor. Eles começaram a pecar contra Deus, movido pela dúvida, pelo relatório, pelas palavras negativas.
Quantas vezes nós damos ouvido a palavras que entristecem o nosso coração, que mina a nossa confiança em Deus. Precisamos tampar os nossos ouvidos para a voz do inimigo. Precisamos ouvir a voz de Deus revelado nas Escrituras, que nos mostra a grandeza, que nos mostra a soberania de Deus, que nos mostra que Deus está no controle. Não podemos ouvir a voz de pessoas que não confiam em Deus, pessoas que só reclamam, pessoas que só murmuram. Essas pessoas nunca confiaram de fato em Deus. E aqui nós vemos essa triste realidade. Esse povo murmurando. Moisés, então, nos versículos 29 a 31, os havia advertido e exortado a eles a não temerem e se lembrarem dos feitos do Senhor em favor deles. Mas apesar disso, que tristeza quando o povo de Deus prefere as mentiras dos homens do que a verdade de Deus. Moisés disse: não temam, se lembrem do que Deus fez por vocês, da grandeza, da forma poderosa como Deus libertou vocês. Mas infelizmente o povo deu ouvido à voz, às mentiras dos homens, do que a verdade de Deus, que revela o seu caráter fiel. Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas, mas esse povo, o povo de Deus, apesar de ver a grandeza, apesar de ver os grandes sinais, eles preferiram dar ouvido a esses 10 espias que trouxeram um relatório negativo. Isso é triste quando nós, o povo de Deus, muitas vezes colocamos Deus à altura dos nossos problemas, à altura das nossas circunstâncias, e deixamos de crer que esse grande Deus, Criador dos céus e da terra, não há nada impossível para Ele. Mas às vezes nós colocamos Deus no mesmo patamar das nossas circunstâncias, diminuímos a grandeza de Deus por causa da incredulidade, por causa das nossas murmurações, e damos ouvido a pessoas céticas, pessoas que estão entre nós, no nosso meio, mas que sempre quando abrem a boca é para contaminar, é para desfalecer, é para matar, é para desanimar. Oh, meus irmãos, precisamos ouvir a voz de Deus e não a voz da mentira, e não a voz de pessoas que ainda não experimentaram, ainda não conhecem esse grande Deus que nós conhecemos. Então, meus irmãos, o resultado é: eles não confiaram no Senhor, seu Deus, está no versículo 32 e 33, e logo experimentaram a ira do Senhor, nos versículos 34 e 40, Deus se irou com aquele povo, porque eles preferiram ouvir a voz dos 10 incrédulos, céticos, pessimistas, de que crer nesse Deus que já mostrou para eles, com provas cabais, com evidências poderosas, que Deus, ele tem todo o poder para conduzir aquele povo no deserto, e o que Deus fala, ele cumpre. Então Deus se ira com eles por causa da incredulidade, por causa da rebeldia dos seus corações. Talvez eles pensassem que o Senhor iria apenas aceitar e criar um plano, ou que eles iriam voltar para o Egito. Mas o que aconteceu foi que toda aquela geração não pisou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Deus diz: vocês não vão entrar, geração perversa, geração incrédula, geração de murmuradores. Vocês duvidaram da minha palavra, vocês duvidaram do meu poder, então vocês não vão entrar na terra que mana leite e mel. Uma nova geração vai entrar, mas vocês não vão entrar. E a palavra de Deus, a ira de Deus caiu sobre aquele povo, de maneira que todos eles morreram no deserto. Apenas Josué e Caleb, que creram nas promessas de Deus, que creram no caráter, nos atributos de Deus, só eles entraram ali. Além deles, os que tomariam posse da terra era a nova geração que nasceu ali no deserto. Esses sim, porque não sabiam, não conheciam, mas eles que viram de que forma Deus os tirou do Egito e como Deus abriu o mar vermelho, só aquela nova geração e Josué e Caleb iriam entrar na terra prometida. Os rebeldes não iriam entrar. Os rebeldes, eles estavam cegos e eles foram disciplinados pelo Senhor. Porém, o que estava ruim ficou ainda pior, porque mesmo assim eles queriam ir para a guerra, eles foram lutar, e Deus disse: não vão,
porque eu não estou mais com vocês, eu não serei com vocês. Mas movido pela rebeldia, eles foram guerrear e perderam a batalha, porque Deus não estava com eles. Depois de reprovados e ordenados que voltassem para o deserto, resolveram partir para conquistar o que não era mais deles. Assim sofreram enormes perdas, mas acima de tudo, revelaram ainda mais a rebeldia do seu coração. E nada disso foi por falta de aviso. Eles foram guerrear, eles foram batalhar, mas Deus não estava mais guerreando com eles. Deus não estava mais pelejando por eles. Por quê? Por causa da murmuração, da incredulidade, da rebeldia dos seus corações. Irmãos, se nós não nos arrepender das nossas incredulidades, das nossas rebeldias, Deus não vai lutar as nossas causas. O que é que faz com que Deus seja contra o seu povo? A murmuração, o pecado, a incredulidade faz com que Deus se vire contra o seu povo, faz com que Deus lute contra o seu povo e não a favor do seu povo. Precisamos se voltar para Deus e nos arrepender e confiar na grandeza desse Deus, nos atributos desse Deus, pela sua palavra e por meio dos seus servos, nossos irmãos em Cristo. O Senhor constantemente avisa-nos, adverte-nos e nos aconselha. A nossa escolha é ouvir o ruído do mundo com os seus mensageiros da incredulidade, ou a voz do Salvador por meios quaisquer que ele escolher. Ou ouvimos a voz de Deus, ou ouvimos a Escritura que nos mostra o grande Deus cumprindo suas promessas, ou nós damos ouvido à voz da incredulidade desse mundo cético que precisa ver para crer. Quais são as diretrizes que hoje estão em conflito diante de você? Qual a dificuldade que você tem enfrentado para obedecer à voz do Senhor? Você tem levado em conta o currículo do Senhor para ajudá-lo a confiar nele? Olhe para Jesus, veja os atributos de Jesus. Deixe de reclamar, deixe de murmurar, deixe de olhar para as circunstâncias. Confie nas promessas de Deus, porque o nosso Deus é fiel. Essa geração toda morreu, mas Deus cumpriu a sua promessa na vida de dois homens que creram nas promessas de Deus. Meus irmãos, vamos orar sobre isso. Pai Santo, o Senhor é grande, o Senhor é todo poderoso, Pai. Deus, mas quantas vezes nós duvidamos, nós somos envolvidos pelas circunstâncias e reclamamos e murmuramos. Mas nos perdoa, Senhor, que nós não sejamos uma geração incrédula, mas que nós confiemos, meu Pai, nos teus atributos. O Senhor é todo poderoso, o Senhor é onisciente, é onipotente, o Senhor é eterno, o Senhor é imutável, o Senhor é incomparável. Bendito seja o Senhor. Deus, perdoa-nos, Pai, que haja arrependimento no nosso coração, para que assim possamos andar olhando firmemente para Ti e não dando ouvido à mensagem da incredulidade de pessoas pessimistas que muitas vezes são instrumentos do inimigo para nos desanimar, para nos desfalecer. Deus, confiamos nas Tuas promessas, pois Tu és um Deus fiel. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Que você escute a voz de Deus e não a voz do mundo, da incredulidade. Que Deus te abençoe e até amanhã em nome de Jesus.